História, capítulo 9, Patrimônio Cultural. O que é patrimônio cultural? Provavelmente você já deve ter visto algum patrimônio cultural mesmo sem saber disso. Isso, pois muitos deles fazem parte da paisagem das cidades ou estão presentes em nosso cotidiano. Leia a definição a seguir. O patrimônio cultural é definido como um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. São também sujeitos a tombamento. Os monumentos naturais, sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou criados pela indústria humana. Na foto, vemos a igreja de Santa Rita no centro histórico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Patrimônios materiais. De forma geral, os patrimônios culturais são divididos em patrimônio material e patrimônio imaterial. São chamados de patrimônios materiais os bens que podem ser tocados, ou seja, que são de natureza material. Eles podem ser imóveis, como cidades históricas, prédios, monumentos, sítios arqueológicos, etc. E também pode ser móveis, como obras de arte, coleções arqueológicas, documentos, livros, fotos, etc. A seguir, conheça alguns patrimônios materiais brasileiros. Conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, onde está a maior concentração conhecida de sítios arqueológicos do Brasil e um imenso acervo de pinturas rupestres. O Teatro do Amazonas, localizado na cidade de Manaus. Fonte Carioca, localizada na Praça Lauro Miller, na cidade de Laguna, no estado de Santa Catarina. Construída em 1863, a fonte ainda abastece a população dos arredores com água potável. Patrimônios imateriais. São chamados de patrimônios imateriais os bens culturais que não são de natureza material, ou seja, que não podem ser tocados. Trata-se de práticas e manifestações culturais e sociais dos diferentes grupos que formam o povo brasileiro e que devem ser preservadas, ou seja, corresponde a saberes, ofícios e modos de fazer, assim como celebrações, festas, artes cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. Geralmente, os patrimônios imateriais são transmitidos de geração para geração e servem para criar um sentimento de pertencimento a determinado grupo. Por isso, eles têm relação com a cultura e a identidade de um povo. Patrimônio imaterial brasileiro, a celebração viva da cultura dos povos. Vamos conhecer alguns patrimônios imateriais do Brasil? Roda de capoeira. A roda de capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira que reúne música, dança, luta e jogo. Ela surgiu no século XVII entre os africanos escravizados, como forma de diversão e de resistência à violência sofridas. Hoje é um dos maiores símbolos da identidade brasileira e está presente em todo o território nacional e em mais de 160 países, tendo sido reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Roda de capoeira na cidade de Salvador, na Bahia. Homem jogando capoeira em praia da cidade de Dubai, no Emirados Árabes. A capoeira é praticada em várias partes do mundo. Modo artesanal de fazer queijo Minas. Desde 2008, o modo artesanal de fazer queijo Minas das regiões do Cerro, da Serra da Canastra e do Salitre, em Minas Gerais, foi tombado como patrimônio imaterial do Brasil. Isso, pois, constitui um reconhecimento tradicional e um traço marcante da identidade cultural dessas regiões. Mulher realizando produção do queijo artesanal de Minas da Canastra, no município de Delfinópolis, em Minas Gerais.
Teatro de Bonecos Popular no Nordeste. O Teatro de Bonecos Popular no Nordeste é uma representação teatral com bonecos. Esse teatro é conhecido como Mamulengo, Casimiro Coco, João Redondo e Baval, respectivamente, nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e também está presente no Distrito Federal. O teatro é apresentado em uma espécie de barraca chamada empanada. Trata-se de uma manifestação cultural que envolve a produção de conhecimento criativo e artístico, passado de geração para geração, de mestre para discípulo, sendo uma tradição a ser preservada e, portanto, tornou-se patrimônio imaterial. O Bonecos aqui, em Olinda, numa apresentação, e aqui também numa apresentação no teatro em Recife. Tava, lugar de referência para o povo Guarani. Para os indígenas Guarani, Mibiá, a Tava é um local onde viveram seus antepassados. Nesse local, para eles é possível vivenciar o bom modo de ser Guarani Mibiá, que lhes permite tornarem-se imortais e alcançarem a terra sem mal. Em 2014, o IPCAN registrou essa tradição indígena como patrimônio imaterial, uma vez que a Tava representa a identidade e cultura do povo Guarani Mibiá e é considerado um importante espaço de memória para esse povo. Aqui é o sítio histórico de São Miguel Arcanjo, localizado no município de São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Reúne as ruínas da missão jesuítas do século XVII. Porém, os indígenas Guarani Mibiá, esse local é sagrado e representa a Tava, indígenas em São Miguel das Missões do Rio Grande do Sul. Saber mais. Quem cuida dos nossos patrimônios culturais? Os patrimônios culturais pertencem a todos nós, por isso é muito importante que eles sejam cuidados e preservados adequadamente. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, é o principal órgão do mundo responsável por proteger os patrimônios culturais em todo o planeta. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, é o órgão do governo responsável por registrar e cuidar dos patrimônios culturais brasileiros. Na foto, vemos um casarão sendo pintado no centro histórico da cidade de São Cristóvão, no estado de Sergipe, que é patrimônio cultural material. As pinturas dos patrimônios são importantes para a sua conservação. Atividades. Complete as frases e em seguida encontre no diagrama as palavras das lacunas. Vocês irão completar as frases da letra A, B, C e D e em seguida procurar aqui no caça-palavras as palavras que vocês usaram para preencher as lacunas. 2. Observe as fotografias abaixo e pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. Vocês irão observar estas fotografias e a da página seguinte e irão pintar os quadradinhos de acordo com esta legenda. Azul, se é um patrimônio cultural material. De laranja, se é um patrimônio cultural imaterial. E de verde, se não é um patrimônio cultural. Observa estas fotografias e as fotografias desta página também, pintando de acordo com esta legenda que está aqui. Você aprendeu sobre os patrimônios culturais do Brasil. Agora, faça um desenho de um patrimônio material e de um patrimônio imaterial que você conhece ou que você aprendeu sobre. Não se esqueça de escrever o nome dos patrimônios no seu desenho. Então, aqui você deve pintar e desenhar um patrimônio material que você conhece ou que você aprendeu sobre ele nesta aula. E aqui a mesma coisa para um patrimônio imaterial. Você não esqueça de colocar o nome do seu patrimônio nos seus desenhos. Vimos a importância de se cuidar dos patrimônios culturais. Vamos incentivar que todos façam isso? Use a criatividade e faça um cartaz no espaço abaixo, defendendo a importância de se preservar um patrimônio cultural de sua cidade ou de seu estado. Siga essas instruções. Com a ajuda de seus pais e responsáveis, faça uma pesquisa sobre os patrimônios culturais de sua cidade ou de seu estado. Escolham um desses patrimônios. No cartaz, escreva um pequeno texto, conte um pouco da história desse patrimônio, seu nome, sua localização, o ano em que foi tombado e por que deve ser cuidado e preservado.
Por fim, faça um desenho representando esse patrimônio. Você estudou que patrimônio cultural é o conjunto de bens móveis e imóveis que se deve ser preservado por seu valor histórico e cultural. Os patrimônios culturais são divididos em patrimônio materiais e patrimônios imateriais. O cuidado e a preservação dos patrimônios culturais são fundamentais e todos devem colaborar para isso.